Olá, meus queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, nosso mestre, nosso modelo e guia de toda a humanidade. É com um grande prazer que recebi o convite dos irmãos do Centro Holístico Luzes da Esperança, na pessoa de Maria do Carmo e do seu esposo Ricardo, lembrando assim de toda aquela equipe maravilhosa que lá trabalha e lembrando também dos irmãos que frequentam essa casa e que direta e indiretamente contribuem na formação dessa energia fabulosa que é desenvolvida em todos os trabalhos daquela casa. Eu fico muito feliz em poder contribuir de maneira muito singela, muito simples, muito humilde, mas trazer algum material para esse momento tão importante, tão sério, em que nos encontramos num processo de isolamento social por conta de uma epidemia, de uma pandemia. Independente do que possa estar acontecendo, estamos relativamente reclusos, alguns trabalhando, outros não, mas podemos aproveitar esses momentos de reclusão para refletir sobre a importância da vida, a importância da vida que nos foi concedida por Deus, das múltiplas existências que já vivemos e que são comprovadamente apresentadas pela doutrina espírita, e por esta existência em que estamos participando desse processo, um processo que é comentado em várias obras da doutrina espírita e de outras religiões, em que a humanidade está num processo como um verdadeiro vulcão, prestes a uma erupção, onde vamos encontrar as reais oportunidades em busca do desenvolvimento espiritual. É uma alvorada, como já foi comentado, uma alvorada no processo de regeneração do planeta. E, por que não dizer, principalmente do nosso Brasil. E falando do Brasil, esta obra de Francisco Cândido Xavier é uma obra aconselhada pela Federação Espírita Brasileira a uma leitura, principalmente neste momento que nós estamos atravessando. Ela é ditada por Humberto de Campos, um escritor fabuloso que teve uma importância fundamental no processo de divulgação da doutrina espírita, nas obras do nosso querido Chico Xavier, e ele é referendado, ele é reforçado pelo mentor de Francisco Cândido Xavier, pelo Emmanuel. Neste livro, nós pegamos alguns pontos do início do livro, do prefácio, para lembrar da importância do Brasil no processo de transformação do planeta, do ponto de vista moral, do ponto de vista espiritual, e também, como dizia-se no passado, o Brasil é o celeiro de abastecimento do mundo inteiro. Nós temos um espaço territorial fabuloso, temos uma terra bendita, onde se plantando tudo dá, que recepcionamos, o que é o mais importante, com um carinho imenso, toda e qualquer comunidade de qualquer país. Nos relacionamos bem com todos. Somos um país que não temos nenhum conflito armado, não temos as guerras que hoje, nesse exato momento, estão acontecendo na região da Síria, da Líbia. Incrível, no momento em que há necessidade das pessoas ficarem em casa, e alguns dizem: como ficar em casa se eu não tenho mais casa? Se recebi um impacto
de uma bomba que destruiu completamente as casas de uma determinada região. Mas enfim, voltando ao Brasil, este país, coração do mundo, pátria do Evangelho, muito bem discriminado neste livro, bem no início, no prefácio, o nosso querido Emmanuel vai se referir a esta obra, lembrando que Humberto de Campos, ele tem um largo campo de trabalho e ele tem total credibilidade para apresentar nessa obra a história do Brasil sobre a ótica espiritual, o porquê de tudo que aconteceu no país e vem acontecendo até os dias de hoje. Todas as manobras divinas realizadas por Jesus, sob a batuta de Jesus e sob a contribuição de Ismael, o espírito que governa o nosso Brasil. Ele diz que o Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades dos povos mais pobres do planeta, mas também a facultar ao mundo, ou seja, gerar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada, a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro, ou seja, de todo o planeta. Quem diz isso é Emmanuel, que tem muita credibilidade através das centenas de obras que ele ditou a Francisco Cândido Xavier e que se comprovam nos dias de hoje extremamente atuais, como esta, neste prefácio, esta obra que tem 80 anos de edição, e no final ele diz: peçamos a Deus que inspire os homens públicos atualmente no leme da pátria do Cruzeiro, e que nesta hora amarga em que se verifica a inversão de quase todos os valores morais no seio das oficinas humanas, em todas as suas atividades, saibam estes homens colocar muito alto a magnitude dos seus precípios deveres, ou seja, das suas responsabilidades. Detém autoridade, detém poder. Muito cuidado, assumam as suas responsabilidades, os seus deveres. E a vós, meus filhos, ele continua dizendo, que Deus vos fortaleça e abençoe, sustentando-vos nas lutas depuradoras da vida material. Um livro psicografado em 1938, ele foi editado em 1939 e é extremamente contemporâneo. O Brasil atravessa nos dias de hoje um dos momentos mais difíceis, mais importantes na história da socialização, do desenvolvimento de valores, principalmente do ponto de vista moral e espiritual. E o Emmanuel nos conclama a participar, a agir no bem, para contribuir da melhor forma possível, cada qual cumprindo com o seu dever. A outra obra que utilizamos também para buscar algumas informações importantes que dessem embasamento a esta humilde exposição é o livro A Prece segundo o Evangelho. É um compêndio do Evangelho segundo o Espiritismo, mas aqui estão incluídas algumas outras matérias, principalmente as duas comunicações que foram psicografadas em 1888 e 1889
pelo médium Frederico Júnior, mais precisamente Frederico Pereira da Silva Júnior, um médium de extrema capacidade mediúnica, com diversas aptidões, principalmente a psicografia, a manifestação, a clarividência, a clareaudiência, um médium praticamente completo e de extrema credibilidade, a ponto da Federação Espírita Brasileira incluir essas duas comunicações no seu compêndio, nos seus arquivos e na literatura como comunicações fiéis de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Olha que maravilha! E eu justamente tomei a liberdade de usar essas comunicações para nos alertarmos a todos do momento importante e também crítico em que nós podemos aproveitar o momento do isolamento social, o momento em que estamos mais em família, mesmo com pequenas saídas a trabalho ou o que quer que seja, mas no seio do lar, com os nossos familiares, com os nossos entes queridos, aproveitar esse momento para divulgar mais entre nós os ensinamentos do Cristo, sobretudo através da doutrina espírita, que está embasada no Evangelho de Jesus, na Boa Nova de Jesus. Então, este livro, que tem, como eu falei, o capítulo Pedi e obtereis, praticamente na sua totalidade, com uma coletânea de preces, que são fundamentais neste momento, e que aborda o mecanismo da prece, a importância da prece, e principalmente nos dias de hoje. Lembrando o apelo do Espírito de Verdade, que nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6. Em algumas comunicações, ele nos lembra: espíritas, uni-vos, espíritas, amai-vos, instruí-vos, lembrando, orar e vigiar. Como está a nossa oração neste momento? Como estão os momentos de prece? Como estamos fazendo o Evangelho no lar, segundo a orientação dos Espíritos que nos orientam diariamente, dos nossos próprios anjos guardiães? Nesta comunicação, uma longa, extensa comunicação, em que Allan Kardec chama a atenção dos espíritas da época, e por que não dizer dos da agora, em que haviam dissensões, conflitos, muitas vezes fomentados pelo orgulho, pela vaidade, que existe hoje e que está trazendo ao nosso país sérias dificuldades, onde a fraternidade não consegue implantar as suas raízes. O orgulho e o egoísmo estavam prejudicando em muito a divulgação da doutrina espírita há mais de 120 anos atrás. Pois muito bem, Allan Kardec, entre alguns alertas, em algumas chamadas mais firmes aos espíritas, lembrando a importância do guia Ismael, o único que dirige a propaganda da doutrina na nossa pátria, ele diz, ele chama-nos de filhos, de amigos. Ele diz assim: meus amigos, é possível que eu seja injusto para convosco naquilo que vou dizer. O vosso trabalho, feito todo de acordo
não com a doutrina, mas com o que interessa exclusivamente aos vossos sentimentos, não pode dar bom fruto. Isso está acontecendo? Sim, muito provavelmente. Façamos uma reflexão, cada um de nós, vamos nos conhecer mais, vamos entender que muitas vezes utilizamos da doutrina espírita como um bálsamo, mas não seguimos rigorosamente os passos do Mestre Jesus. Ela nos interessa muitas vezes quando estamos em desespero, em aflição, mas devemos manter o equilíbrio, e a prece há de nos ajudar em muito numa melhoria do comportamento. E ele, reforçando essa questão da reflexão profunda, da prece, do bom comportamento, ele diz: fazei a luz pelo vosso esforço. Lembrando que esta luz é a luz do entendimento, é uma luz espiritual. É quando nós encontramos uma perfeita sintonia na paz. A paz que não depende exclusivamente de nada material. Ela é exclusivamente a sintonia que nós temos com o mundo espiritual e nos encontramos plenos de amor. Ele diz: iluminai todo o vosso ser com a doce claridade das virtudes. Disciplinai-vos pelos bons costumes no templo de Ismael, templo onde se adora a Deus, se venera o Cristo e se cultiva a caridade. Então sim, distribuí a luz, porque ela já vos pertence. E vos pertence porque é um produto sagrado do vosso próprio esforço. Isso é muito belo. Nós estamos nesse caminho, estamos de fato concluindo o que precisamos para aproveitar o tempo curto de uma vida, de uma existência, na matéria. Este pequeno livreto nos lembra da prece. A prece, como nos diz Santo Agostinho, filha primogênita da fé, quando você crê e sabe por que crê, entende perfeitamente a existência de um Deus Todo-Poderoso, entende que é um Espírito imortal, que os exemplos do Mestre Jesus, no seu martírio, na ressurreição, no retorno como Espírito iluminado, nos trouxe a certeza da vida eterna. Quando assim nos colocamos, a prece, ela refrigera o calor excessivo das paixões. É difícil encontrar uma perfeita sintonia no momento da prece. É preciso estar absorto, aliviado de outras preocupações. Basta que você se feche em seu quarto, como diz Jesus, você se feche em si mesmo. Ore com intensidade. Formule os pensamentos mais simples e mais profundos, e não somente peça, agradeça, louve. Santificado o nome de Deus é louvar a Deus no perfeito reconhecimento da sua existência. Ele estar conosco, estar ao nosso lado, por intermédio de Jesus. A prece, ela se desenvolve através do fluido cósmico universal. A doutrina espírita explica o mecanismo da prece. Ore profundamente, agradeça a Deus, formule os seus melhores pensamentos
e aproveite esses momentos para ser mais feliz.